Boa tarde. Boa tarde às pessoas que nos acompanham, comunidade acadêmica da UFPR, estudantes, docentes, técnicos, a direção do setor litoral, nas pessoas da professora Elisiane, do professor Lorival, colegas de outras universidades, moradores do litoral paranaense, colegas assistentes sociais do litoral do Paraná, de todo o estado, demais estados, e demais pessoas que acompanham aqui essa nossa programação da live desta tarde. Quero cumprimentar e agradecer os servidores técnicos, o William, que nos apoia nesta mídia, também agradecer ao Ringo, que viabiliza a acessibilidade à comunidade surda com a tradução simultânea em Libras. Cumprimentar e agradecer com especial carinho a disponibilidade da Andréia, pelo pronto aceite do nosso convite. Né? Bem, neste momento de condições tão atípicas no cotidiano da humanidade, em todo o mundo, recorremos a esse recurso tecnológico como possibilidade de socializar saberes e ações que vêm sendo realizadas para fazer frente a tamanho desafio. A crise, que é sanitária, mas também econômica, social e política, não se inicia com essa pandemia. Ela antecede a pandemia e já era expressa em inúmeras desigualdades sociais em nosso país. Desde a questão da distribuição de terra, do direito à moradia, do acesso à água tratada, do saneamento, do trabalho e renda, a segurança, a saúde, o acesso à educação e proteção social tão desiguais em nosso país. O vírus só tornou ainda mais explícitas essas desigualdades. Sem dúvidas, é um tempo de enfrentarmos essa dura realidade, onde já chegamos no Brasil a mais de 20 mil óbitos. As famílias que perderam seus entes queridos, o nosso pesar e profundo respeito às suas dores. Mas a todos e a todas nós, que temos condições de cumprir o isolamento e cuidados recomendados pelos órgãos de saúde, é um tempo em que não devemos esmorecer e devemos nos colocar solidários às ações para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, é que a direção da UFPR, setor litoral, teve a iniciativa de propor uma série de lives sob o mote para sair dessa maré, para que, além de refletirmos sobre esta dura realidade, também possamos evidenciar nela as ações que estão sendo gestadas e que potencializam o enfrentamento coletivo desse quadro. É um momento de esperançar, de agir no imediato, mas na perspectiva de consolidar direitos e condições dignas de vida e justiça social a milhões de brasileiros e brasileiras. Hoje, a nossa reflexão é sobre a pergunta: o que a pandemia evidencia sobre o direito à cidade? E para isso contamos com a presença e disponibilidade da colega assistente social e professora, Andréia Luísa Corralinho Braga. Andréia é doutora em Políticas Públicas pela UFPR, com estágio doutoral na Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, professora e pesquisadora vinculada à Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná, e exerce atualmente a presidência do Conselho Regional de Serviço Social, CRES Paraná. Andréia também é professora integrante do Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná, na área de pesquisa de cidades e participação cidadã, e no grupo de pesquisa Proética dessa mesma universidade. Andréia é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Instituições, NINST, e Observatório dos Conselhos do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFPR. Desenvolve pesquisa e atua na área de políticas públicas e sociais, gestão democrática e planejamento urbano e regional. Milita há mais de uma década na defesa do direito à cidade, integrando conselhos de políticas públicas na área e participando ativamente das conferências das cidades, quando estas ainda eram realizadas. Né? Integra a Câmara Temática de Direito à Cidade do CRES Paraná, também.
Andréia, muitíssimo grata pela sua presença, pela sua disponibilidade sempre. Nesta live, nós seguiremos, então, a seguinte dinâmica. A Andréia terá 30 minutos para a sua abordagem sobre o direito à cidade em tempos de pandemia e a incidência dos movimentos sociais no combate à Covid-19 e na luta pelo direito à cidade. Durante todo esse tempo, as pessoas que estão nos acompanhando podem se manifestar através do chat, fazendo questionamentos, fazendo comentários, enfim. Após esses 30 minutos da fala da Andréia, nós tentaremos, né, encaminhar uma série de questões que vocês nos fizerem para que ela também possa fazer as suas considerações. Então, desejamos um ótimo trabalho a todos nesse momento. E, Andréia, a fala é contigo. Então, muito bom, muito bom. Então, uma boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Agradecer o convite da direção do setor litoral, realizado pela professora Silvana Tumeleiro, companheira na luta pela reforma urbana, integrante da Câmara Temática de Direito à Cidade e parceira, né, de utopias e de muitos afetos. Gostaria também de agradecer também o Ringo, que estará fazendo a tradução em Libras, né? É um prazer reencontrá-lo nessa oportunidade. Agradecer ao William, que contribuiu para que as nossas conexões por aqui dessem certo. E quando a professora Silvana fez o convite a essa live, eu aceitei de prontidão e destaco a importância dessa iniciativa, de propiciar, né, esse momento de diálogo, de reflexões, e a possibilidade da proposta dessas séries de lives, né, que acaba sendo para esperançar. E quando nós falamos sobre o esperançar, né, no sentido freiriano, expressa essa nossa necessidade de movimento, né, de seguir adiante, de nos juntarmos, né, com pessoas para fazer de uma outra maneira, de uma forma diferente. Então, eu menciono que este cenário de pandemia, né, que nos desafia em diversos aspectos, mas também é um cenário que nos impulsiona, né, para que possamos pensar em alternativas para enfrentar juntas e juntos esse momento. Então, ressalto que é um enorme prazer estar aqui com vocês para debater esse tema, que, como disse, né, a professora Silvana, é um questionamento, né, o que a pandemia evidencia sobre o direito à cidade. Então, quando nós falamos de direito à cidade, eu acho que é bem importante a gente retomar, né, um conceito clássico, que acaba sendo do filósofo Henri Lefebvre, que ele vai apresentar para nós, né, que o direito à cidade, ela está relacionada diretamente à materialidade resultante das práticas sociais, né? Então, quando a gente fala do direito à cidade, a gente entende as cidades como uma produção humana. E nessa perspectiva, o direito à cidade, a cidade como local de produção coletiva, em que todos deveriam ter acesso aos seus bens, né, e também intervir sobre a produção social do espaço em que habitam. Então, quando a gente traz essa concepção sobre direito à cidade, né, a gente percebe como esse processo da expressão da produção social do espaço, ela deve ser coletiva, deve ser partilhada de forma coletiva, mas que, né, assim, apesar dessa concepção do direito à cidade, fica muito nítido que o acesso a essa produção coletiva não foi distribuída de forma inclusiva nem equânime. Então, as cidades brasileiras, né, quando a gente vai fazer essa análise, né, de entender a cidade como uma produção humana, e é uma cidade em que todos a produzem, então todos deveriam acessá-la de forma igualitária, nós vamos conseguir perceber, né, logo de início, que quando falamos, né, desse contexto das cidades brasileiras, a gente vai conseguir caracterizar, né, diversas cidades a partir de muitas especificidades, né, do contexto, por exemplo, como Curitiba, que é uma metrópole, né, formada por uma região metropolitana, e quando falamos de Matinhos, por exemplo, né, que tem toda uma especificidade de Curitiba, né, com um adensamento populacional enorme, Matinhos com uma característica diversa, né, a gente sabendo que o movimento de Matinhos acaba sendo sazonal, mais um período da temporada, mas apesar, né, de ter essas especificidades, quando a gente trata, né, do processo do que envolve a produção das cidades brasileiras, a gente vai ver que todas as cidades, todas, né, mesmo as pequenas, médio, grande porte, vão trazer características muito comuns. Né? Então, nessas características, a gente vai ver um quadro de desigualdade em relação ao acesso à moradia, a falta de saneamento, as dificuldades da mobilidade, marcada principalmente
por esses elementos que são voltados a essa dimensão da exclusão socioterritorial. Então, tem uma autora, né, que é uma arquiteta urbanista que se chama Hermínia Maricato, que ela aborda sobre o processo de urbanização das cidades brasileiras, né, e ela vai estar trazendo toda essa característica dessa urbanização pelo modo de produção capitalista. Então, ela faz uma análise que a divisão social do trabalho, né, a partir do que nós ganhamos enquanto trabalhadores, está muito relacionado com a divisão social do acesso à terra. E basta que a gente possa perceber, né, nós, enquanto trabalhadores, como que acaba sendo, para que a gente consiga, né, conquistar o acesso à moradia, o local onde nós moramos, a partir desse processo do que envolve, né, a gente entender que a cidade está muito mais voltada, né, assim, a essa concepção da cidade como mercadoria, ao invés daquilo que nós trouxemos enquanto elemento reflexivo do acesso da cidade como direito, em que todos deveriam, né, poder ter as mesmas condições para usufruir desses bens e até dos donos também que são produzidos no contexto urbano. Então, as cidades brasileiras, a gente vai conseguir caracterizar, né, que a partir do momento que a gente fala dessa produção social de espaço tão desigual, né, essas cidades são marcadas fortemente por uma urbanização excessivamente desigual. E dentro desse contexto da pandemia, né, como bem disse a professora Silvana no começo, essa desigualdade que já vem muito antes, né, desse cenário da pandemia, mas é importante a gente conseguir caracterizar que no contexto da pandemia fica ainda mais nítido os impactos, né, que são produzidos por essa desigualdade socioespacial. O Milton Santos ele vai estar trazendo essa análise, né, da cidade como um mosaico multifacetado, e eu imagino que cada um de nós, né, consegue perceber isso, andando pelas cidades, ou mesmo refletindo sobre as cidades, como esse mosaico multifacetado ele acaba tendo essas diversas formas e contrastes, né? E vão se evidenciando mais ainda a partir desses problemas estruturais que se intensificam nesse momento da Covid-19, né? Então, quando a gente fala desse mosaico multifacetado, a gente vai conseguir perceber todo o processo do que envolve essa desigualdade urbana, né? O processo que envolve a segregação socioespacial, que tem um caráter muito próximo também com a exclusão racial, a dificuldade do acesso à água potável, territórios, né, que a gente sabe que as pessoas não conseguem ter acesso à água potável, todas essas questões estruturais, né, elas vão se intensificar ainda mais nesse cenário de pandemia, né, então é preciso que façamos essa reflexão para buscar entender, né, como esse processo desigual das condições do enfrentamento da pandemia, eles nos provoca, né, para que nós possamos refletir sobre o que é o significado dessa reflexão do acesso do direito à cidade em tempos de pandemia. Então, daí, assim, uma das reflexões que é importante, nos questionamentos que é importante a gente trazer, né, e como falar de direito à cidade, quando falamos, né, no isolamento, por exemplo, nas periferias, de uma única pessoa, um único cômodo, que tem um número quantitativo enorme de pessoas que residem, né, nesse mesmo cômodo. Às vezes, a gente vê situações aqui em Curitiba que, às vezes, a situação de uma família com 6, 7 pessoas vivenciarem num único cômodo, como que a gente reflete sobre essa condição de isolamento nessas condições, né? Como falar também do isolamento nas metrópoles, num contexto de superlotações do transporte coletivo, para grande parte dos trabalhadores informais que saem das suas casas para ir, né, tá trabalhando, conseguindo seu próprio sustento, ou continuam trabalhando porque não, os seus locais de trabalho não foi possível ter essa possibilidade, essa condição do isolamento, né? Como a gente pode falar em condições de higiene, de lavar as mãos como uma condição primordial também para o não contágio em territórios que não têm acesso à água. Então, todos esses elementos, todas essas problematizações nos provocam para a gente refletir, né, desse contexto da pandemia, como que se dá, né, o acesso ao direito à cidade dentro dessa dimensão tão desigual. E daí eu acho que um exemplo que é muito interessante a gente conseguir trazer, né, dentro desse caráter, acaba sendo a condição de Brasilândia, né, que é um território da cidade de São Paulo, que, né, a gente fala que, na verdade, São Paulo é o epicentro, né, da pandemia, mas quando a gente fala daí da Brasilândia, ela é o centro do epicentro, né, como um dos distritos mais populosos, mais vulneráveis da capital paulista, e também no contexto brasileiro, o local, né, onde tem maior número de mortes pelo Covid.
Então, quando a gente vai identificar, né, esse processo de quanto essa parte da exclusão socioterritorial impacta também na proliferação do vírus, a gente vê esse exemplo de Brasilândia, né, como uma característica forte dessa condição. Né, os dados do mapa da desigualdade da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, vão mostrar, né, que a Brasilândia acaba tendo um número altíssimo, né, de proporções de adensamento populacional por conta da condição de favela, é uma das áreas mais precárias da cidade e com pior índice de emprego formal. Então, 4,7% das pessoas que vivem nesse território acabam tendo, né, possibilidade de emprego formal. Então, a gente vê que condição de isolamento dentro desses territórios é um luxo, né, é uma condição que é exceção. Então, aqui em Curitiba também, quando a gente tem aproximação com as franjas da cidade, conhece a realidade também das famílias que vivem em territórios como Caximba, né, a SIC-Sul, que tem várias áreas, né, de Dona Cida, Tiradentes, entre várias outras vilas, a própria Vila Torres, né, que é próxima ali da Avenida da Comendador Franco, a gente vai ver que essas comunidades, elas vivenciam um processo muito forte, né, da falta de água, da preocupação com itens básicos de higiene. Às vezes há uma torneira comunitária para uso coletivo, então como lidar com isolamento e cuidados de higiene nesses casos, né? Eu me lembro que no primeiro final de semana que teve a situação do isolamento, que estava todo mundo naquela apreensão, todo aquele processo muito difícil, né, de como é que seria, né, essa experiência que agora a gente já vive há quase 2 meses, mas nesse momento a gente, né, assim, acabou entrando, tem uma aproximação com a comunidade, com o território da Caximba, e foi o primeiro território onde faltou água, né, onde os moradores estavam em pânico e a gente, né, buscou estabelecer todo um processo de articulação, mobilização para que retornasse a água dentro desse contexto, mas assim, a seriedade que né, a gente saber que dentro de Curitiba, uma cidade, como a gente falou, né, que tem toda essa conotação de cidade modelo, né, um mito da cidade modelo, mas que a gente, como falou, né, das desigualdades aqui no contexto de Curitiba são extremamente produzidas e reproduzidas dentro desse caráter desigual. E quanto é necessário a gente fazer essa reflexão dessas condições das 404 áreas de ocupação irregular que tem em Curitiba, e que nos desafia também para pensar, né, em como acessar esse direito à cidade de uma maneira mais justa, nessas condições tão desiguais. Então, eu vejo que é importante a gente trazer, né, como primeiro pressuposto, entender que nesse contexto da pandemia, há uma diversidade enorme de situações dos territórios, a necessidade da gente refletir, né, a importância de articulação de políticas públicas e uma rede integrada de iniciativas, principalmente com esse processo que a gente tem visto, né, apesar de tantas dificuldades, de uma rede tão forte de solidariedade que vai se constituindo, que isso deve também pautar políticas públicas nessa dimensão, com uma organização de políticas públicas que preveja a participação, as especificidades dos territórios, o controle social, estabelecer a prioridade a partir das necessidades concretas dos territórios. Como faremos o enfrentamento frente a esse cenário hoje? É uma discussão que perpassa o acesso à cidade ou mesmo o processo que reforça ainda mais a negação desse direito. Então, a gente vê que o debate atual muito nos provoca, né? A gente tem visto várias lives, né, que fazem essa discussão tentando refletir, né, nesse cenário que seria o cenário pós-pandemia, né? E a análise que expressam, né, duas faces. Tem uma autora que é muito interessante, que ela é a Naomi Klein, uma jornalista, uma ativista também, e ela traz uma reflexão, né, do que seria essas duas faces possíveis pós o contexto da pandemia, né? Então, uma das faces que ela coloca, ela tem denominado como o capitalismo do desastre, né? Então, no meio da complexidade do coronavírus, e de políticas que a gente vê de caráter ultraliberais que podem se intensificar mais ainda após né, assim, essa transição desse pico, né, da contaminação, esse cenário pós-pandemia pode trazer políticas ainda mais maléficas, mais autoritárias de concentração de renda, mas o que nós, de fato, precisamos estar lutando, né, frente a esse cenário, é justamente para a construção, para a reinvenção de formas de fazer políticas públicas mais inclusivas,
pautada justamente nessa perspectiva que a gente trouxe, do acesso ao direito à cidade como acesso que deve ser feito a todos e todas. Então, nós estamos sentindo na carne o quanto é essencial lutar pelo sistema de saúde universal, público, de qualidade, e além mesmo do próprio autocuidado, criar uma rede ampla de solidariedade, de ações estratégicas, com a necessidade de atendimento a políticas públicas também de caráter protetivo, não somente nesse contexto, mas para além desse contexto. Isso é essencial que nós possamos valorizar e refletir sobre esses pontos. Há debates que a pandemia criará uma nova sociedade, né? Alguns autores têm escrito, falando que, né, que pós-pandemia a gente vai ter uma possibilidade de criar uma sociabilidade mais solidária, mas eu vejo que essa possibilidade ela só veio a partir do momento que ocorra, né, um despertar, uma construção de uma consciência crítica que nos coloque a possibilidade de fazer a leitura do mundo e da realidade que a gente vive, e, de fato, poder criar, né, essas condições, na verdade, de enfrentamento político para o cenário pós-pandemia, rumo ao processo do que envolve, né, uma condição de sociabilidade mais justa e também numa perspectiva emancipatória. Então, a partir da ação política organizada é que conseguimos estabelecer para além desse cenário, para que tenhamos condições melhores de vida, ou iremos provavelmente experienciar a barbárie que de forma nenhuma a gente quer vivenciar, né, isso. A gente quer lutar justamente para que a gente enfrente essa pandemia e pós essa pandemia a gente tenha algumas lições, né, que elas tem, infelizmente, né, esse cenário tão triste, que é um cenário que a gente vê, como a professora Silvana falou, né, com mais de 20 mil mortes, a gente precisa também entender o quanto é importante a gente fazer esse enfrentamento e buscar, né, construir uma forma de sociabilidade melhor para além, né, desse cenário da pandemia. Então, o desafio que é apresentado para nós, né, nessa discussão de direito à cidade, é como discutir esse direito à cidade em tempos de pandemia. E daí, para isso, eu pensei, né, de trazer hoje aqui para nós a produção de 2 materiais que são interessantes da gente também discutir, que foram produzidos pelo Fórum Nacional da Reforma Urbana, né, que é, na verdade, uma grande rede articulada de diversos movimentos sociais de luta pela moradia, organizações coletivas, universidades, entidades profissionais, né, que apresentam um dossiê que, no primeiro momento, faz uma análise do cenário, antes mesmo da pandemia, né, como a professora Silvana trouxe, de como esse cenário, né, pós 2016, após o processo do golpe, acabou trazendo já várias situações relacionadas aos desmontes de direitos humanos e os riscos de construção de cidades mais intolerantes, excludentes, injustas e antidemocráticas. Esse dossiê justamente vai trazer, né, como nome mesmo do dossiê, esse desmonte das violações de direitos humanos e os riscos para as construções de cidades que, de fato, sejam inclusivas. Então, em síntese, de modo geral, até eu acho que depois ali no link a gente pode disponibilizar esse material. Em síntese, esse dossiê ele revela, né, as violações de direitos humanos e sociais, entre as quais cabe destacar aqui já um cenário grave de desmonte de direitos anterior a esse contexto da pandemia, né, que é desde os fechamentos dos espaços de participação, que foi comentado pela professora Silvana, né, o Conselho das Cidades foi extinto. As conferências da cidade ocorreram em 2016, né, no âmbito municipal e estadual, mas foi cancelada no governo Temer, a Conferência Nacional das Cidades, e até então não teve mais nenhuma conferência, né, das cidades, o que é uma lástima, porque o fechamento desses espaços de participação social impactam diretamente de que a população possa, né, discutir sobre políticas integradas, um sistema de desenvolvimento urbano. Os desmontes também e reestruturação das políticas habitacionais e urbanas, né, já havia sendo identificada nesse contexto, mesmo antes da pandemia, a mercantilização da água para a população mais... E ainda isso, né, além da mercantilização da água para todos, essa condição da população mais pobre, deixando de acessar a água como um direito fundamental, as políticas de austeridade fiscal, né, desde as reformas trabalhistas, previdenciárias, que impactam também nossa vida, né, o que hoje alguns autores têm chamado de uberização das relações de trabalho, cada vez mais as pessoas ficam com menos direitos trabalhistas, maior processo de insegurança social, desproteção social, né, do que num contexto desse como pandemia, ressalta ainda mais
as condições difíceis de subsistência da população. E vivenciamos, antes mesmo da pandemia, mesmo esse acirramento da desigualdade no país, e que agora, nesse cenário, a gente precisa, de fato, refletir, né, de como que a gente faz todo esse processo desse enfrentamento, né, dentro dessa desigualdade que já havia sendo produzida, e agora intensificado mais ainda nessa condição desse cenário pandêmico. Eu gostaria de trazer também como destaque, né, como segundo material que eu falei que iria trazer para a nossa discussão hoje, além desse primeiro material, que é falando esse dossiê dos desmontes de direitos antes da pandemia, foi produzido também um outro material nesses últimos dias, né, não tem nem um mês que foi publicado, que se chama O Combate à Pandemia nas Periferias Urbanas, Estratégias de Ação na Perspectiva do Direito à Cidade. Então, esse material, ele fala, né, de um processo relacionado ao momento em que vivemos, em que, no início do material, traz todo um resgate, né, do que tem se chamado hoje pelo Manbaby de necropolítica, no momento de que as políticas acabam tendo características de política de morte, né, a gente viu, infelizmente, o assassinato de um adolescente essa semana, né, pela política de segurança pública no Rio de Janeiro. Isso é inadmissível, né, essas políticas de morte vai mostrando, né, esses limites relacionados à soberania e como se expressam a forma de fazer política, que vislumbra determinar as vidas das pessoas, de quem deve morrer e quem deve viver, né? Quem morre de fome ou quem morre de coronavírus é uma discussão que tem sido apresentado para a nossa política enquanto forma de fazer política, e isso é inadmissível, né? Então, na verdade, quando a gente fala dessa discussão, há uma dimensão central no debate político nesse momento, que o valor da vida deve ganhar, né, a centralidade do nosso debate. Então, se há um momento, né, que a gente está vivenciando de experiências infelizes de pautas, né, que a gente vai ver que vai nessa perspectiva da necropolítica, eu também percebo, e eu acho que, né, assim, a gente consegue perceber a partir das nossas experiências, o quanto também tem se mostrado vibrante a resistência da luta pela vida, né, e é nesse mesmo cenário tão diverso e caótico, né, que a gente está vivenciando nesse momento, que a gente vê também emergindo nos territórios, com diversos coletivos, diversas organizações. Eu sei que a UFPR Litoral tem feito um trabalho grandioso também de solidariedade e de cuidados, né, dessa perspectiva da autogestão, de reorganização da vida, justamente sobre essa égide da solidariedade e, né, da gente conseguir garantir a vida em sua... os problemas sociais complexos, né, que a gente tem vivenciado pela grande maioria da população. Então, as pessoas precisam sobreviver, né? Então, desse modo, há uma série de indicativos relacionados que poderíamos prestar atenção nessas ações nos territórios, né, e ver como poderemos reinventar o formato das cidades, criando estratégias em comum, né, principalmente sem formatos pré-estabelecidos, mas produzidos nas periferias, nos territórios, a partir das necessidades concretas das pessoas. Modelos de reparação profunda, uma palavra que sempre vem na minha cabeça nesse momento, é a gente buscar ressignificar esse momento, a gente buscar recriar possibilidades de intervenção e de ação. Daí, apesar do caos da pandemia, eu vejo que nós temos que ter muita perspicácia, audácia, de perceber o que esse momento ele tem para nos ensinar. Então, na verdade, eu penso que seria interessante, né, estar trazendo, a partir desse documento que foi produzido pelo Fórum, alguns indicativos que foram trazidos pelos movimentos sociais, que sinalizam possibilidades de como garantir o direito à cidade em tempos de pandemia. Então, um dos indicativos que é apresentado é a elaboração de planos emergenciais, né, em que o poder público deve traçar ações e estratégias de planos específicos e intersetoriais, articulado com lideranças locais, movimentos sociais, considerando as diferenças entre as regiões, os territórios, né, e embasado justamente nessa dimensão que nós estamos trazendo aqui, dentro dessa lógica da solidariedade, do fortalecimento de políticas públicas. Diante desse quadro, né, a gente vê o quanto é importantíssimo essas experiências de enfrentamento à pandemia sejam compartilhadas também, né, entre comunidades, entre governos locais,
para que, de fato, a gente consiga encontrar, né, um enfrentamento a partir dessa necessidade rápida, em escala, que é necessário nesse momento, né, das respostas breves, né, para que não ocorra a disseminação do vírus. A criação de estratégias de denúncia e proteção à violência doméstica, a gente vê que, infelizmente, também é uma realidade por conta de demandas de isolamento terem aumentado o número de violência doméstica, principalmente com mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Então, como que a gente também faz produção de materiais, canais específicos de atendimento a essa necessidade, né? Em quarentena, o estabelecimento do acesso à internet de forma gratuita, uma vez que é indispensável para a obtenção de bens e serviços essenciais à vida, né? Sem a gente precisar estar tendo essa condição de sair de casa. Então, esses elementos são elementos que são trazidos como sugestões indicativos, né, nesse cenário de pandemia, dentro do contexto das organizações do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que vem sinalizando para nós, né, algumas dimensões que nós podemos refletir em ações, né, nesse cenário, para a garantia do direito à cidade, né. Eles continuam também abordando a importância de distribuição emergencial de água potável, de kits de higienização e limpeza, organização de mutirões envolvendo poder local, centrais de abastecimento, nessa perspectiva mesmo da garantia da segurança alimentar, né, pautada na agricultura familiar, agroecológica, de distribuição de cestas básicas de alimentos que também prevejam, né, uma condição mais saudável de acesso ao alimento para a população, buscar, pensar em medidas prioritárias, né, que possam suspender, por exemplo, o acesso ao fornecimento da água, energia elétrica, gás encanado, telefone, internet, principalmente devido à inadimplência do usuário, né? É uma condição que, nesse momento, a gente tem que buscar alternativas para que não ocorra, dentro das condições também tão precárias que as pessoas estão tendo, até do acesso mesmo à renda emergencial básica, né, que a gente também depois pode comentar um pouco mais. Então, como que acaba sendo também assim, a necessidade de políticas que pensem e proibir essa suspensão desses bens essenciais, de necessidades básicas, né, nesse momento da pandemia. O fortalecimento de ações comunitárias de participação, justamente com apoio público, financeiro e não financeiro também, de articulação em rede, né, de fortalecimento de trabalhos em grupos locais, conselhos municipais que podem também contribuir com a comissão de comitês técnicos, né, entre governo e sociedade civil, visando identificar as situações de maior vulnerabilidade nos territórios, principalmente os territórios que estão sem condição de água ou com precariedade de luz, coleta de lixo, para buscar providências necessárias, né. Também o que indica nesse documento que nós estamos ressaltando aqui é o direito à moradia. Então, nesse momento, a suspensão do cumprimento de qualquer decisão que implique despejo de pessoas de suas moradias. A moradia, ela se coloca como uma condição essencial para o isolamento, né, e a não proliferação do vírus. Então, as prefeituras, elas devem realizar o mapeamento cruzado dos municípios sobre os assentamentos precários, efetivando, né, essa condição de isolamento sem fazer nenhum tipo de despejo. Um outro ponto que a gente vê que é muito importante a gente destacar aqui, que está contido também nesse documento, é a atuação com a população em situação de rua, né? Então, a população em situação de rua é um dos grupos sociais mais vulneráveis, né, nesse contexto da pandemia. Aqui em Curitiba, inclusive, tem um comitê de saúde local, formado pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e que, assim, né, pelo grupo do WhatsApp, todos os dias tem demandas muito sérias voltadas a violações de direitos contra essa população, né? A necessidade do atendimento urgente para os grupos em riscos com acolhimento, alimentação, acompanhamento de saúde, né? A gente vai ver também a importância de ressaltar a precariedade, né, de como que acaba sendo hoje da situação das pessoas que vivem nas ruas. Então, tem alguns países, e aqui, inclusive no Brasil, já foi ressaltada uma proposta de uma agenda de utilização, por exemplo, de espaços, né, clubes, imóveis, que durante esse processo da crise, da pandemia, poderia servir com a finalidade de abrigos para pessoas em situação de rua, mulheres em situação de violência, né, devido à situação que a gente vê, de fato, essa necessidade de realizar o isolamento com segurança, né, em um local que, de fato, as pessoas consigam garantir também o processo da não proliferação do vírus. E ressaltar, né, também, aqui já para a gente estar
indo para a finalização, né, para dar um tempo maior para o nosso debate, da importância de ressaltar também, eu vejo, a precariedade das condições financeiras de refugiados e imigrantes, e que precisam também estar trazendo destaque nesse cenário da pandemia. Né? Em São José dos Pinhais, tem uma comunidade que acaba entrando, né, tendo vários moradores que são refugiados e imigrantes, e a maioria desses refugiados e imigrantes não tem parentes ou rede social de apoio capaz de conseguir contribuir nesse processo, né, dessas condições que envolvem também o acesso às necessidades básicas no período de pandemia, até mesmo acesso às informações, né? Porque muitas vezes as condições que chegam aqui os imigrantes e refugiados com até essa dificuldade de uma outra língua, como que a partir, né, dos seus idiomas de origem a gente pode pensar em ações coordenadas de produção de materiais, buscando estabelecer, né, assim, esse acesso à informação relacionado à saúde, a políticas de atendimento. Então, todos esses elementos nos desafia profundamente, né, para que a gente possa refletir, a partir desse documento, o que é apresentado para nós, né, nesse contexto da pandemia, e também, enfim, nos provocar, né, para que nós possamos, de maneira conjunta, pensar em alternativas inclusivas, em alternativas que, de fato, sejam garantidoras de direitos. Então, para finalizar, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né, trazendo algumas reflexões, enfim, né, algumas problematizações também do que envolve essa discussão do direito à cidade nesse cenário de pandemia. E agora, né, acho que ficamos à disposição para que a gente possa fazer um bate-papo a partir do que também foram trazidos pelas pessoas que estão aqui conectadas conosco, né, e a professora Silvana também contribuir, que eu sei que tem uma grande bagagem, uma grande inserção nessa discussão do direito à cidade. Muito obrigada a todos que estão conectadas e conectados aqui conosco. Obrigada, Andréia. Você continua aqui conosco para que a gente possa conversar ainda um pouco mais, interagir com as pessoas que estão mandando seus recados aqui, suas questões. Eu gostaria de destacar também da fala da Andréia, chamar muita atenção quando ela traz a informação em relação à necessária montagem de um plano estratégico, digamos assim, de emergência em termos de municípios, de estados, da importância que é o Estado se fazer presente também. Né? E na constatação que a gente tem, na atual realidade, de uma descoordenação completa, se não uma contramão mesmo, das proposições dos organismos internacionais de saúde, né, dos coletivos, né, e se não ouvir as comunidades nos seus territórios, né, a gente percebe que, de um lado, isso potencializa, a partir de uma necessidade de uma emergência, essas relações de solidariedade, essas relações de auto-organização, de protagonismo de diferentes atores sociais. Né? Se a gente falar, por exemplo, né, da realidade das comunidades, das populações indígenas, né, que estão se organizando e construindo as suas próprias formas de monitoramento, acompanhamento e resistência à entrada, né, do vírus nos seus territórios, ou pelo menos a sua não propagação, mas o quanto isso se dá também num cenário em que o nosso Estado é completamente omisso, se não anda na contramão de um processo de educação, né, e de preocupação com a vida e com a saúde das pessoas. Né? Então, penso que esse é um ponto que é extremamente importante que a gente volte a destacar a ausência de determinadas políticas públicas nesse momento, né? A completa inoperância, né? Se a gente falar aqui, considerando uma das intervenções da Ana Luísa, se a gente falar de uma completa inoperância do governo central no campo da habitação de interesse social, né? Não só do atual governo, mas os desmontes que vem acontecendo desde o governo Temer, né? do golpe de 2015, 2016, até as situações de desconsideração do Sistema Único de Assistência Social,
né, descentralizado e organizado em todo o território nacional, e foi colocado à margem, né, de todo o processo desse auxílio emergencial, né, e aconteceu, necessário aconteceu aqui, sem sombra de dúvida, mas que acontece num sistema de bancadorização, né, num sistema de tentar captar esse CPF, não um acesso e uma aproximação às pessoas que necessitam, mas um interesse de acessar CPFs que possam se tornar futuros clientes em linhas populares de financiamento do sistema bancário, do sistema financeiro. Então, inúmeras questões que a gente se coloca no sentido de um Estado, né, não só com perspectiva, né, para o político, mas genocida, né, porque o alcance da sua ausência, né, ou a sua ausência alcança a piora das condições de vida de inúmeras pessoas nesse país. Então, eu acredito que é importante, Andréia, tocar nesse ponto, e também a gente tem uma outra, uma pergunta da professora Elisiane, nossa diretora, no sentido de que você possa fazer uma intervenção esclarecendo a diferença das ações solidárias que vão sendo construídas pela sociedade civil, por diferentes instituições, assim como as universidades, né, qual a diferença dessas ações solidárias e do assistencialismo, né, convencional que a gente historicamente representa também na nossa realidade. Você quer fazer essa abordagem? Tá ótimo, perfeito, sim. Eu agradeço imensamente, imensamente mesmo. Daí as duas ponderações, uma foi da Ana Luísa, né, também que trouxe essa reflexão sobre essa dimensão mesmo, né, do que tem sido essa ausência do Estado, né, em políticas que acabam, para além mesmo, né, dessa condição de necropolítica, tem sido políticas de morte, genocidas, e o quanto elas nos desafia, né, nesse contexto desse cenário da pandemia. E, enfim, né, o que eu vejo que é muito importante a gente conseguir apresentar logo de início, a gente entender, né, esse cenário nacional, né, do que ocorre hoje. O nosso pacto federativo está no processo de desmonte, né? A gente está vendo que o que acaba sendo apresentado para nós, né, nas políticas do governo federal, tem sido políticas que rompem qualquer perspectiva mesmo de garantias de direitos que a gente conseguiu conquistar, né, dentro desse pacto nacional, pela Constituição de 1988, pelas garantias que foram apresentadas pelas lutas históricas, sociais, e que a partir desse cenário, né, o quanto é importante, eu vejo, esse processo também da reinvenção, como a gente falou, né, e por isso que eu destaco o quanto é importante a gente estar conseguindo perceber, a partir da especificidade desses territórios, né, desse movimento, dessa força que vem vibrante realmente dos movimentos sociais, dos coletivos, como que a gente pode, daí, assim, provocar e estar, assim, instigando, porque, na verdade, né, os governos local, estadual, nacional, estão lá para nos representar, estão lá para diretamente estar fazendo toda uma discussão do que envolve, né, as necessidades que acabam sendo a maioria da população. E o que a gente sabe, de fato, é que o Estado tem atendido interesses de uma classe específica, né, basta a gente ver hoje como é que acaba sendo, né, ou quem está, né, na nossa representação no âmbito nacional, ou quem está na hegemonia do Congresso Nacional, né? Então, a partir disso, o quanto é importante, né, dentro dessa emergência mesmo que tem surgido dos territórios, está fazendo todo esse processo, né, de formas, inclusive, de dimensão de formação, né, de focar na formação política, e principalmente nesse ano, né, que é um ano de eleições municipais, que a gente possa, nesse ano de eleições municipais, pautar, né, o quanto que essa forma de se construir políticas ultraliberais, políticas de desmonte de direitos, tem afetado na carne a maioria da população, afetado nas piores condições inimagináveis, né, de subsistência.
E a partir disso, né, eu vejo que há essa possibilidade da gente buscar, né, dentro de toda essa, né, assim, desse movimento, dessa mobilização desses grupos de organizações coletivas, essa possibilidade da gente também recriar formas de fazer política. Até fazendo uma análise crítica na nossa perspectiva histórica dos últimos tempos, né, em que a gente acabava conseguindo fazer esses desenhos, né, mais ampliados de políticas macros, e que muitas vezes acabava no contexto do território, e isso acabava sendo muito difícil e se desconstruía. Então, como que a gente pode daí fazer uma reflexão a partir dessa diretriz, né, que hoje está pedida no governo federal, como que a gente pode também retomar isso no âmbito local e estar impulsionando, né, novas formas de fazer política, e principalmente, né, está ressaltando a importância realmente da gente refletir, né, hoje, como que a gente tem feito, por exemplo, readequação. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, não vai ter a Conferência Nacional das Cidades, porque foi extinto, né, o Conselho Nacional, que era o que daí acabava ficando na organização das conferências, e as conferências foi um desmonte. Então, o governo estadual está fazendo todo um movimento para que ocorra uma conferência estadual da cidade junto com os municípios. Né? Isso vai mostrando para nós, né, assim, o quanto esse cenário ele tem nos desafiado no sentido da gente repensar realmente, de que como que vai se formando, né, a partir desses desmontes que tiveram novas estratégias. No Nordeste, por exemplo, consórcios dos estados do Nordeste buscando daí, né, assim, fazerem projetos, né, para a captação de recursos internacionais direto, porque no âmbito do governo federal não tem mais uma política que se pense, né, de construir ações dentro dessa dimensão que é a sua responsabilidade. Então, eu vejo que esse cenário justamente tem, né, trazido para nós todos esses elementos, e nós, né, como trabalhadores, enquanto classe trabalhadora, precisamos também estar, de alguma maneira, né, percebendo o que a gente pode fazer enquanto enfrentamento frente a essas condições que estão sendo dadas. E eu vejo que esse ano, por ser um ano, principalmente de eleições municipais, né, é importante nos territórios estarem trazendo pautas, que sejam essas pautas mais populares, construídas diretamente com a população. Então, é uma das alternativas que a gente pode pensar, né, assim, para a retomada, justamente de atender a partir das necessidades concretas da população, como que a gente pode estar fazendo o enfrentamento a essa situação de uma forma mais, enfim, humanizada mesmo, né, de uma forma que a gente desconstrua todos esses elementos que a pessoa, né, assim, ou morre de corona ou morre de fome. Não pode ser essas únicas alternativas. E a própria população tem mostrado que tem se negado a ser as únicas alternativas, né? Então, a partir disso, eu vejo, né, que a gente pode, né, estar prestando atenção nesses movimentos, né, e nessas formas de resistência, para que a gente consiga também recriar algumas possibilidades de se fazer e se pensar na construção da política. E daí, do que foi trazido para nós também sobre essa discussão das intervenções solidárias, né, e das práticas assistencialistas, eu vejo que o quanto também esse debate é um debate extremamente importante, né, e justamente a gente vê, né, dentro das condições objetivas que a população hoje tem experienciado, daquilo que nós trouxemos aqui, de comunidades passando fome, das condições objetivas, né, que se tem da ausência das políticas públicas. Essas ações de solidariedade, elas vêm, né, tá fazendo toda uma dimensão mesmo de, enfim, garantir a sobrevivência digna das pessoas. Mas essas ações, elas sempre têm que estar, né, assim, sendo apresentadas para nós como alternativas emergenciais, porque, de fato, são alternativas emergenciais nesse momento, né, em que a gente vê toda essa fragilidade do Estado, mas que, na verdade, elas não podem, na verdade, substituir o Estado, né? Eu acho que essas ações, elas são, na verdade, essenciais nesse momento em que a gente sabe da ausência do Estado para as políticas públicas. Então, essa rede de solidariedade, ela se coloca como fundamental, mas justamente ela não tem ligação direta com esse caráter assistencialista, ou mesmo a gente tem que desconstruir essa perspectiva desse caráter assistencialista, porque a dimensão assistencialista é algo que daí a gente identifica que vai ter, né, uma forma de se conduzir ações dentro da dimensão da ajuda, sem estar conseguindo estabelecer toda essa leitura desse cenário que está colocado para nós. Então, eu vejo que a gente precisa estar também conseguindo fazer essa leitura, né, essa leitura responsável
do que acaba sendo essas ações solidárias que estão sendo feitas hoje, nesse caráter emergencial, que são, sim, necessárias dentro desse contexto que a gente vive, justamente para preservar a dignidade das pessoas, preservar, né, as condições basilares de subsistência, mas que elas não podem, de jeito nenhum, estar, né, assim, tendo qualquer tipo de aproximação dentro desse caráter assistencialista, porque o que a gente precisa é pensar, né, dentro desse momento, que essas ações são importantes, mas que a gente também tem que se reorganizar e incidir coletivamente para exigir políticas públicas que garantam, né, ações de fato, a partir das necessidades, com o levantamento concreto do que acaba sendo um planejamento de políticas públicas, a garantia de direitos coletivos. Então, é isso, eu vejo que essa pergunta é extremamente importante nesse sentido, né, da gente entender, sim, que essas ações solidárias vêm num caráter emergencial, mas que a gente não pode, né, fazer com que essas ações elas se reafirmem dentro de uma lógica assistencialista. A gente tem que ter essas ações para também servirem como base, inclusive, da formação política das pessoas que nós estamos justamente nesse caráter solidário atendendo, para que compreendam a sua condição de fragilidade, justamente, que é uma condição política, é uma escolha política, e que a partir dessa escolha política a gente tem que fazer uma escolha política pela melhor condição de vida, pelo acesso mais equânime, que entrelaça diretamente essa discussão que a gente está falando, da dimensão do direito à cidade, né? Então, eu vejo que é mais ou menos por aí, né? E que demarca, né, Andréia, nessa diferenciação entre a ação solidária e o assistencialismo, é a perspectiva da forma como a gente se dirige aos sujeitos, como se compreende os sujeitos em termos de solidariedade, como pessoas em seus potenciais, em seus direitos, em sua condição e sua potencialidade, enquanto que as práticas assistencialistas, elas colocam as pessoas numa condição de submissão, de assujeitamento, né, de dever-favor, e aí entra muito nessa relação da pergunta que a professora Andréia Spínola faz agora para a gente, e que indaga como a gente vê as possibilidades de atuação nas comunidades diante da possível troca de gestão municipal por conta do ano eleitoral, né? Então, em que medida determinadas ações também do poder público e em determinadas formas de operar os poderes municipais, locais, usam também desse momento da pandemia e de determinadas ações como moedas de troca eleitoreira, né? Isso é clássico na história do nosso país. Então, como a gente faz frente a isso, né? Nessa potencialização mesmo dos coletivos, das populações locais, do território, mas num momento de pandemia, né? Em que a gente está com um enorme grau de impedimento de chegar a esses espaços, né? Em grande massa ou na mobilização através dos nossos estudantes, dos grupos de trabalho que a gente tem em termos de universidade. Na articulação mesmo política com os coletivos que representam esses espaços. De conseguir ampliar a visibilidade que eles têm em termos de país, dar mais, nos colocarmos ao lado desses coletivos, né, em ampliar essas vozes, essas reivindicações, né, para que, de fato, a gente possa sair desse momento com ganhos no sentido de repensar o nosso modelo de desenvolvimento, o nosso modelo de organização política, né, inúmeras questões que são necessárias para a nossa vida em sociedade, mas que, sob uma ditadura, né, que a gente vem vivendo de mídia, cultural, inclusive, né? Uma hegemonia cultural que coloca o modelo capitalista como o único possível, né? Então, a ruptura desse processo, que eu acho que não é algo mágico, não é algo utópico, né? É utópico, mas não distante, mas ao mesmo tempo não romanticamente possível de realizar. É com muita luta, né? É com muita batalha, criando enfrentamentos,
não na adoção de um modelo pronto ou de passados que a gente tenha tido, mas na possibilidade de reinvenção das nossas formas de sociabilidade, de vida, né? Então, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu ainda temos algumas considerações aqui dos comentários que a gente acabou não falando, mas que tem a ver com esse processo de negacionismo da ciência que a gente vive hoje, né, numa disputa em termos de ideológicos, né, e também que implica impactos sobre o processo de educação, né, da formação, seja na educação básica, seja no ensino superior. A gente vê as críticas que se colocam sobre as universidades e as pressões que elas estão tendo, as universidades federais, no sentido de uma retomada e de uma transposição para um modelo de educação à distância, a toque de caixa, como se a universidade só fosse ensino, né? Quando a gente tem as universidades trabalhando intensamente em inúmeras outras frentes, nas pesquisas, né, não só nas pesquisas de possíveis vacinas, de medicações para o tratamento, mas em pesquisas sobre as condições de vida das pessoas e as formas de enfrentamento, né, em linha de frente, fazendo testagem da população, né, enfim, até a produção de máscaras, de modelos de respiradores, de N instrumentos e mecanismos possíveis de contribuir nesse momento, né? Sem contar também nos processos nos projetos e programas de extensão que, em grande medida, se reinventaram e, de algum modo, estão dando retorno, né, para a sociedade nesse sentido. Então, eu penso que também está colocado um desafio imenso aí, porque quando a gente acompanha, bom, como que a iniciativa privada, né, responde em termos educacional, né, de uma forma que também sobrecarrega seus trabalhadores, né, que também não é a forma ideal, que se você for avaliar com os estudantes, todas as dificuldades que vem enfrentando e encontrando, né, então, também isso nos mostrou, né, essa pandemia, a condição desigual de acesso à informação, né, dos recursos tecnológicos, de uma série de coisas que a gente vivencia, né, na realidade dos nossos estudantes e dos próprios professores, né, se falar em termos de educação básica, então, é mais gritante ainda. Então, eu gostaria, com isso, de agradecer imensamente a Andréia pela disponibilidade dela, né? Agradecer as pessoas que nos acompanharam até esse momento, dizer que a gente fica à disposição para outros encontros, outros momentos, que a gente possa ter trocas, né, com nossos colegas profissionais aí, de todo o estado e outros, né? E nossos colegas das universidades. Um grande abraço, Andréia, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Obrigada, Ringo, obrigada, William. E deixo as suas considerações finais aí. Então, agradecer imensamente a oportunidade, falar da importância que tem essa iniciativa para que nós possamos, né, refletir sobre esse cenário, mas refletir nesse cenário também, nessa perspectiva de esperançar, né? Eu acho que esse é o grande desafio que está posto para todos nós, principalmente de frentes progressistas, que têm essa responsabilidade de, enfim, né, pensar nesse cenário numa perspectiva que, de fato, a gente consiga cada vez mais fortalecer processos que sejam garantidores de direitos, sejam da organização dos trabalhadores, das comunidades, dos territórios. Então, mais uma vez, agradecer imensamente e fico à disposição para a gente ter outros momentos de diálogo. Acho que depois que finalizarmos aqui também, eu posso deixar no link, né, tanto do YouTube quanto do Facebook, os materiais que eu acabei mencionando na nossa discussão hoje. E agradecer imensamente a professora Silvana pelo convite, né, representando a UFPR Litoral. Agradecer também todos e todas que estão aqui conectados conosco, por terem ficado, né, enfim, nesse processo também que acaba sendo uma possibilidade de interação.
dentro dos seus limites, nós também preocupadas, né, como é que acaba sendo todo esse cenário da conexão, se cai, se não cai, aqui com uma chuva torrencial em Curitiba, mas deu tudo certo, então que bom, né, que a gente também teve essa oportunidade de estar aqui juntas e juntas, daí, conectadas, né, em várias dimensões, virtuais, nos afetos, nas discussões, nas conexões coletivas. Muito obrigada. Obrigada, Andréia.